Olá pessoal, continuando a falar sobre este livro aqui, Os Outros da Bíblia, do André Heinck, que ele vai traçando aí os paralelos com os povos, né, onde foram escritos o texto bíblico. Na página 204, ele vai falar então dos persas. Aí ele fala da narrativa de Esther, do livro de Esther. Os nomes das personagens principais, Esther e Mardoqueu, Mordecai, situam a história do contexto da influência da Mesopotâmia. Esther significa estrela, remete à deusa Istar. Tá? Olha o contexto da Mesopotâmia no texto. E Mardoqueu deriva do deus Marduk. Então, o nome dos dois personagens já remete ao contexto em que o texto está sendo produzido. Tá? A obra causa controvérsia em torno de sua historicidade ou ficcionalidade, especialmente por se tratar de uma trama palaciana engenhosa sobre o governo de um imperador chamado Assuero, o qual é tradicionalmente relacionado a Xerxes I, né, o rei persa. Controvérsias à parte, o problema central foi o ódio de um certo Amã nutria por Mardoqueu, a quem pretendia matar, exterminando toda a sua raça. Então esse Amã queria matar o judeu Mardoqueu e toda a raça dele, né, dos judeus. A narrativa conta como o povo de Deus foi salvo da tentativa de extermínio. O livro de Esther demonstra o nascimento de um problema que atormentaria os judeus ao longo dos milênios que viriam pela frente, o antissemitismo. Então aqui ele está identificando uma das primeiras passagens aí que narra é, o antissemitismo. Tá? Na página 206, ele vai falar então do judaísmo e das sinagogas. O fato mais importante da influência de Esdras foi a lei mosaica, tornar-se reguladora da vida de Judá. A partir dele nasceu o que veio a se chamar judaísmo. Então, a partir de Esdras, tá? O judaísmo não pregava uma teocracia, ou o governo de sacerdotes em um estado religioso, mas se constituía uma comunidade que se identificava pelos laços religiosos. A partir da experiência do exílio de Esdras, ser judeu não era mais fazer parte de uma nação, e sim de um povo reunido em torno da fé. A lei e o culto tornaram-se os pilares dessa comunidade espalhada pelo mundo. Se houve um legalismo crescente e certo fechamento social, ele também pode ser explicado pela necessidade de manutenção da identidade após o exílio. Na diáspora, os judeus desenvolveram a instituição mais famosa do judaísmo, inexistente no Antigo Testamento, mas frequente no Novo Testamento, a sinagoga. Originária da palavra grega sinagogue, assembleia, reunião, e do hebraico Bet Neset, casa de reunião, a sinagoga é o local onde os judeus se reúnem para orar e estudar a lei, um centro não apenas religioso, mas também social e cultural. Não se sabe exatamente quando surgiu a sinagoga, mas parece ter sido logo após o exílio da Babilônia. Dada a ausência do templo para o sacrifício e a necessidade de manter a tradição. Rapidamente surgiram muitas sinagogas e elas vieram a ter um papel importante na pregação, tanto para Jesus como para Paulo. Então aqui fala meio que da origem da sinagoga, aqui na página 206, 207. Mas as influências dos persas, né, vão além. Né? Eu já falei do livro de Esther e a questão do monoteísmo também. Aí fala assim, página 207. É impossível tratar da comparação entre a fé persa e a judaica sem adentrar na pregação de Zaratustra. O que é fascinante no caso dele é o quanto foi avançado o conceito de unicidade divina em relação a outros pensadores anteriores. O Aura Mazda de Zaratustra é uma concepção monoteísta, ao menos em sua pregação original, registrada nos textos mais antigos do Gathas. O fato de ele não permitir imagens na adoração também o aproxima da revelação bíblica. Então, veja, a questão das imagens, a questão do monoteísmo. Fora da questão monoteísta, o contato dos judeus com os persas na diáspora é motivo de imensos debates entre os historiadores. Então, veja, houve esse contato, né, porque os persas, né, eles tiveram aí contato com os judeus, especialmente no que diz respeito à influência do zoroastrismo no judaísmo pós-exílico. Tá? Algumas das ideias, né, pós-exílio da Babilônia, voltou da Babilônia
e ali está sob a influência persa, né? A Pérsia que expulsou a Babilônia, e aí liberou para voltar para Jerusalém. Algumas das ideias que teriam sido assimiladas pelos judeus seriam a ética no cotidiano, que deveriam levar o cristão a se envolver diretamente na luta contra o mal do mundo, tá? A apocalíptica judaica, que passaria a contar com o desenvolvimento da crença na ressurreição escatológica do final dos tempos e uma noção de vida após a morte, com um paraíso para os salvos e um inferno para os condenados. Tá? Tudo isso influência persa no judaísmo, que acabou incorporado no cristianismo. A afirmação de que a base persa nessas crenças judaicas faz sentido se pensarmos que os livros bíblicos com afirmações escatológicas explícitas são Daniel, Ezequiel, Zacarias, todos pós-exílio. Então isso reforça a tese de que isso são crenças do zoroastrismo dentro do judaísmo e que acabaram entrando no Novo Testamento, no cristianismo. Tá? Além disso, a crença na vida após a morte é muito ambígua no Antigo Testamento, mas é cristalina para determinadas linhas teológicas judaicas no Novo Testamento, como no caso dos fariseus. O que aconteceu entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo, desse intervalo, pós-exílio, né, esse período pós-exílio? Contato com os persas. Então ele fala dessa questão aí, desenvolve essa questão. Outro ponto que ele chama a atenção, ó, os persas podem também ter mostrado aos judeus que há mais no mundo do que os nossos olhos podem ver. Tomemos a questão dos anjos ou demônios, no Antigo e no Novo Testamento. Os anjos aparecem nos dois, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas com relação aos demônios, a coisa fica mais complicada. No Antigo Testamento, raramente eles aparecem, e sempre de uma maneira dúbia, como o espírito mal da parte de Deus, 1 Samuel 16,14, a personificação do diabo entre os filhos de Deus, Jó 1,6, ou em potestades em conflito com os enviados divinos, Daniel 10,9. E é só. Se considerarmos demônios no sentido de anjos malignos atuando no mundo, influenciando para o mal e até mesmo possuindo fisicamente as pessoas, definitivamente eles não aparecem no Antigo Testamento. Mas se apresentaram muito e até mesmo em legiões no Novo Testamento. Faça uma pesquisa rápida em uma Bíblia online pelas palavras demônio e você verá essa diferença. O que aconteceu entre os testamentos? O contato com os persas, cuja percepção, na realidade, era um universo povoado de demônios, agentes da mentira para atormentar os homens. Aí ele vem. Isso quer dizer que a crença em demônios é falsa porque veio fora da cultura judaica? Não. Significa que os judeus aprenderam dos persas esses princípios e passaram a compreender o que acontecia ao redor a partir dessa experiência. Isso também significa que é apenas uma ideia que não reflete a realidade? Não, pois Cristo confirmou a existência dos demônios e atuou contra Satanás e seu reino. Então é um conceito, né, que o André Rank adota aqui de revelação progressiva, né? Coisas vão sendo progressivamente reveladas. E algumas dessas coisas já estavam reveladas fora do judaísmo. É o caso aí desse conceito de demônios, né? O conceito de monoteísmo, o conceito de apocalíptico, a fim do mundo, essas perspectivas de fim do mundo, tudo isso vindo aí por influência persa, tá? E tem mais um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, que é o salvador escatológico. A gente já viu que o persa tem essa perspectiva escatológica e também tem a expectativa de um salvador. Isso aqui é mais curioso. Ó. Ele vai falar aqui na página 192. Os zoroastristas cultivaram a crença de um devir escatológico, que renovaria o mundo e o livraria do mal quando os mortos ressuscitassem e se tornassem imortais. Seria uma ressurreição espiritual, pois o corpo era incompatível com o futuro reino espiritual.
O momento escatológico final, com a ressurreição dos mortos, ocorreria no final dos tempos com a vinda de Saoxian, o Salvador, um homem que conduziria o fogo celeste pelo qual os ressuscitados passariam, os maus para a destruição, os justos para serem dotados com um corpo de bronze. Tá? E aí vem aqui, como último elemento do contato dos persas com os judeus, vamos rever a questão da expectativa do Salvador escatológico. 3 crenças são idênticas, o que nos deixa estupefatos. São semelhanças tão marcantes que alguns afirmam que o judaísmo criou a expectativa do Messias por causa dos zoroastristas persas. A primeira semelhança é tratar-se de um Salvador que viria no final dos tempos, para executar o juízo e derrotar o mal. A segunda, ele ser humano e nascer de uma virgem. A terceira, ser morto pelos homens, ressuscitar e vir com os anjos para executar o juízo. Nessa última semelhança, o pensamento persa avança, além do que normalmente um judeu acreditava, esperando apenas o Messias governante e vitorioso, não o servo sofredor que morre para salvar. Olha o que ele está dizendo aqui. Os judeus não esperavam, pelo menos a maioria deles, não esperavam um servo sofredor. Que está lá em Isaías. Nem, a maioria não tinha essa leitura de Isaías. Essa leitura de Isaías do servo sofredor, ela veio depois, com o cristianismo. Tá? Então, nem isso eles esperavam. Ou seja, eles esperavam um Messias que viria vitorioso, um guerreiro. Mas lá entre os persas, tem o conceito de servo sofredor. Evidentemente, os detalhes desses episódios variam, né? São diferentes. Mas o próprio texto sagrado não deixa de mostrar um vínculo com os persas ao apresentar a visita de certo grupo de magos do Oriente para adorarem o recém-nascido Salvador. Os reis magos adorarem Jesus. Aqueles visitantes cruzaram as indicações astrológicas que dominavam com as profecias de Miqueias para chegar até Belém. Como conheceram a profecia? Que indicações astrais usaram? Aí fica um mistério. Mas foi em Belém que os magos zoroastristas do Oriente também encontraram salvação em um menino chamado Jesus. Então essas são as semelhanças vindas do zoroastrismo. Muito obrigado, então.